convosco, amém, irmãos? Amém. É uma alegria imensa retornar de novo aqui, né? Para nós ministrarmos aqui a palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Amém. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, uma noite de vigília, uma noite que Deus nos trouxe aqui para nós termos uma experiência com o Senhor, amém? Quando contrário, Amém. assim diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrasse no barco e fosse diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Vou ler novamente. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos por esta oportunidade de estar aqui na tua presença. Pai, nesta noite de louvor, de gratidão ao Senhor. Pai, aonde nós estamos aqui buscando a tua face. E te pedimos agora, ó Deus, que tu fala conosco, que o homem desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a tua vontade venha prevalecer, em nome de Jesus. Vamos necessitar. Aleluia. Nós estamos com um tema aqui nessa noite que nós vamos ministrar. Nós vamos falar sobre a intimidade com Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos que Jesus, ele teve uma intimidade com o Pai. Jesus precisava orar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus era 100% Deus e 100% homem. E Jesus, ele deu o exemplo para nós. Que ele sempre teve um momento de buscar o Senhor. A palavra de Deus nos fala aqui, quando depois que ele foi batizado, no capítulo 4, ele ficou ali 40 dias e 40 noites em jejum ali, porque Jesus, ele tinha uma intimidade com Deus. A palavra de Deus também nos fala que também, antes que ele foi escolher os seus discípulos, a Bíblia nos diz que ele orou a noite toda, orando, buscando a Deus para a escolha dos seus discípulos. Então, irmãos, o próprio Cristo, que teve esta experiência de estar orando ao Pai, teve essa intimidade em nós. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, fala que depois que Jesus multiplicou os pães, 5.000 pessoas, né, foram alimentadas com pães e peixes. E a Bíblia diz assim: em despedida da multidão. Então, ele ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a Quanto tempo que você não tem uma sós com Deus? Quanto tempo que você não tem um momento com o Senhor? E a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para ficar só.
Há momento de estar junto aqui orando é bom, irmãos. Buscar a Deus, nós orando, buscando ao Senhor nessa vigília, mas tem certo momento que nós precisamos estar sós com Deus. Há um momento que você, como está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o seu pai em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Nós precisamos ter um momento a sós com Deus. E a intimidade com Deus é construída através de um relacionamento diário. Esse relacionamento que nós devemos ter com Deus não é só hoje. Hoje eu vim na vigília, não preciso mais ter relacionamento com o Senhor. Mas eu preciso ter relacionamento diário com Deus. E sincero. Baseado na oração, leitura da Bíblia, adoração e obediência a Deus. Para nós termos intimidade com Deus, nós vamos falar aqui bem rápido aqui, não sendo restrita a poucos, mas dispensável a todos. Então, irmãos, todos, você tem esse direito, esse privilégio de tirar o seu momento de você ficar com Deus. É o momento que você tem que reunir a sua família. Será que você tem levado a sua casa, a sua família para ter uma intimidade com Deus? Será que nós temos levado a nossa família a ter uma intimidade com o Senhor? Primeiro, eu preciso ter uma intimidade com Deus na oração. E eu preciso também ter uma intimidade com Deus também na palavra. Então, ela envolve transparência, dependência total de Deus e resulta em paz profunda. E quando nós temos uma intimidade com Deus, a nossa fé é fortalecida. Amém. Quando nós temos, irmãos, intimidade com Deus, nós temos a nossa fé fortalecida. Quanto tempo nós não temos uma experiência com Deus? Nós ministramos esses dias agora. Quanto tempo nós não vemos mais batismo do Espírito Santo no meio da igreja mais? Pastora Neira. Não vê mais crianças chorando na presença de Deus, pessoas buscando a Deus, porque deixaram de ter uma intimidade com o Senhor. Hoje, irmãos, nós trocamos a nossa intimidade com Deus no celular. Nós ficamos 2 horas e a nossa comunhão com Deus, como está? Aí vem a luta, vem a situação difícil na vida nossa, é muito legal ser crente. Porque não tem buscado o Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim, que eu responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem algo oculto para revelar a nós. Mas nós precisamos, irmãos, clamar a Ele. Nós precisamos buscar Ele. Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O fundamento para a intimidade com Deus, primeiro, é a aproximação mútua. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Uma tradução diz: aproxima-se de Deus e Ele aproximará de vocês. O primeiro passo é humano.
O primeiro passo é humano. Qual é o primeiro passo? Buscar a Deus com sinceridade, ao que Ele responde com a sua presença. Então, irmãos, primeiro você tem que se expor. Primeiro passo tem de você. Mas quando chega a hora de orar, irmãos, já vem uma pressão de boca, um cansaço, o olho pesa, não é? Vem um sono pesado. Falei, mas eu tenho que persistir, não, eu vou buscar o Senhor. Eu preciso de uma resposta de Deus na minha vida, então eu vou clamar a Deus. Então, irmãos, é uma aproximação mútua. Chegarmos a Deus, que Ele chegará a você. Clama a Ele. O nosso pastor tem levado a igreja para buscar a Deus. Tem dia que ele fica lá, ele tem problema visual, ele não enxerga, mas ele pega o número do telefone dos irmãos da igreja e liga um por um para estar na reunião de oração, porque ele tem levado a igreja para ser uma atividade. Há 2017, 18, 19, pastor Giovanni começou uma campanha de oração lá todo, era 40 dias, 21 dias, todo ano. O ano foi nosso com mais oração, né? Aí eu pô, mais campanha. E na última campanha em 2020, ele falou assim: agora, olha, essa campanha agora, nós vamos fazer, né? Você vai unir a sua família e vai chamar um pastor, um presbítero, para orar na sua casa, que vai ungir você e buscar, né? Vai clamar a Deus por você dentro da sua casa. Olha o que Deus faz, irmão. Eu fui em alguma casa um dia com alguns irmãos, logo veio a pandemia. E Deus sempre me usava, reveste, igreja, reveste. Busca estrutura espiritual, clama a Deus, Deus não precisa se revestir. Aí veio a pandemia. Então, irmãos, nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Outro fundamento para uma intimidade com Deus, o tempo na palavra. Irmãos, a oração e a Bíblia tem que andar junto. Viu? Não adianta eu orar demais se eu não estudar a palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmãos, para mim ter uma intimidade com Deus é através da oração, é através da palavra. Eu preciso tirar um tempo também, reunir a minha família, né? Não sei qual dia de culto tem aqui na igreja, mas no dia que não tiver culto na sua igreja, aqui na igreja, epa, vamos reunir aqui, vamos sair um pouco da televisão, do celular, tira o celular um pouquinho, vamos então meditar na palavra. Os crentes estão anêmicos, porque não estão buscando a Deus, não estão estudando a palavra. Aqui em Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, irmão, nós precisamos, irmãos, estar também, além de ter uma intimidade com Deus na oração, precisamos também ter intimidade com Deus na palavra. O verso 9 diz também: como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra. Ó, quando eu amo a tua lei, ela é meditação todos os dias. Então, irmão, eu preciso estar meditando na Bíblia.
Nós temos todos os domingos escola dominical, né? E graças a Deus nós estamos tendo estudo maravilhoso na escola bíblica dominical, porque, irmãos, é na escola bíblica, é no culto de ensino que você estuda a palavra. Começa a ler a Bíblia na sua casa, começa a ler o Novo Testamento, porque tudo faz parte de uma intimidade com. Foi o tema que passou para mim, meu irmão. Então Deus manda dizer para nós aqui, essa palavra também é para mim e para você. Desperta, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis. E nós precisamos estar alicerçados na. Você vê se veio agora na minha mente. Lá quando Jesus vai concluir o Sermão do Monte, no capítulo 7, no final, lá no final, Jesus falou assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou semelhar como um homem que construiu a sua casa na rocha. Veio o vento, veio a tempestade, foi com o ímpeto contra aquela casa não caiu, porque aquela casa estava firmada na rocha. Aqueles que ouvem as minhas palavras, não as praticam, vou semelhar como aqueles que construíram a sua casa na areia. Veio o vento, veio a tempestade, foi com o ímpeto contra aquela casa, grande foi a sua ruína. Então, irmãos, nós precisamos. Como está alicerçada a sua casa? A sua casa está alicerçada na rocha, que é Cristo, ou a sua casa está alicerçada na areia? A sua casa estiver alicerçada na rocha, então você está baseado na palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor, irmão. Nós precisamos disso aí. Eu preciso ter um momento de intimidade com Deus na palavra e na oração. Porque a oração e a palavra devem andar juntas. A convivência profunda exige um tempo diário na oração sincera, na meditação bíblica, para compreender a vontade de Deus, não baseando-se apenas em rituais. Eu cresci no tempo da caixinha das promessas. Quem lembra da caixinha das promessas? Vamos ver o que Deus está tomando aqui. Mas você tira lá o versículo, Deus falou comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu Deus falou comigo. Vamos ver que Deus fala comigo. É 3 vezes, né? Para cumprir. Mas o que, irmãos? É a Bíblia. Com a Bíblia na mão, eu sigo contente. Alguém me apontando, ali vai o crente. Ó, que nome bonito que o Senhor pôs em mim. Se quiseres também, pecador, poderá ser assim. Então, irmãos, a Bíblia é a base. A Bíblia é a palavra de Deus. Medita na palavra do Senhor. Não tem como nós falar, irmão, de intimidade com Deus, se nós não falarmos também da palavra de Deus, se nós não meditar na Bíblia. Para nós que eu não vou demorar muito aqui, eu quero cansar os irmãos. Deus diz aqui para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá.
Eu louvo muito a Deus, irmãos. Aqui a minha mãe aqui. E uma da minha irmã, Osana, eu tinha 8 anos de idade, mas nunca faltando numa escola bíblica dominical. Todo domingo era encerrado ali na Santa Isabel, ali, Santa Isabel, para chegar no Maracanãzinho, mas todo domingo nós estávamos ouvindo a palavra do Senhor. Eu aprendi a ler, irmão, foi através da Bíblia. Antes de eu ir para a escola, eu já sabia ler, porque eu sabia ler o Salmo 91, o Salmo 23. Então, irmão, vamos meditar na Bíblia, quer ter uma intimidade com Deus, amém? Então, vamos viver uma vida de comunhão na palavra de Deus. Outro fundamento para a intimidade com Deus: obediência e amor. Jesus chamou os seus amigos, e verdadeira amizade com Deus é demonstrando a obedecer os seus ensinamentos. Então, irmão, quer ter uma intimidade com Deus, obedece a Deus. Aquele que ouve a minha palavra, não. É lá em Deuteronômio capítulo 28, diz assim. Deuteronômio 28. Veja aqui, irmão, como nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. E será que ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, irmão, o caminho de uma vida de intimidade com Deus é um caminho de obediência. Amém? Então, para nós concluirmos aqui a palavra nesta noite, nós falamos sobre o exemplo de Jesus. Jesus demonstrou intimidade, conversando com o Pai e vivendo no mundo, mas não sendo Ele, mostrando que a intimidade é possível no dia a dia. Então Jesus aqui, nos mostra aqui ter uma intimidade com Deus, com o Pai. Por exemplo, nós falamos, quero voltar de novo. Quanto tempo que nós não temos mais experiência com Deus na igreja? Quanto tempo que nós não temos mais batismo com o Espírito Santo na igreja? Quanto tempo que não tem mais movendo o Espírito Santo na igreja? A minha esposa falou sobre perseverança. Nós precisamos nos perseverar na oração. Mas nós também, para nós perseverar na oração, precisamos também ter intimidade com o Senhor. Não tem como eu perseverar com Deus se eu não tiver intimidade com o Senhor. Se achega ao Senhor, se aproxima a Ele, volta a Ele. Se o pastor chamar para você vir para a oração, venha para a oração. Tira um momento com a sua família na oração e tenha uma intimidade com o Senhor. O Salmo 101, Salmo 101, versículo 6, diz assim, eu gosto mais desse versículo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, e que anda no caminho reto, esse me servirá. Então veja aqui, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Amém? Os fiéis da terra, para que esteja comigo e que anda no caminho reto, esse me servirá. Deus está à procura de homens fiéis, que busca Ele, que anda segundo a vontade dEle. Então vamos ter uma intimidade com Deus, irmãos? Vamos ter uma intimidade com o Senhor? Vamos voltar aos nossos cultos domésticos na nossa casa? Vamos levar a nossa família a buscar a Deus? Vamos levar a nossa família a ler a palavra de Deus? Muitas vezes nós pegamos a Bíblia só quando vem para a igreja.
que a minha Bíblia está aberta só no Salmo 91. Foi até suja, até amarela. Mas nós precisamos, irmãos, de aprender a palavra de Deus. Vamos ter uma intimidade com Deus. Precisamos voltar o nosso primeiro amor, voltar às nossas primeiras obras. Amém? Eu quero convidar vocês aqui na frente. Eu quero terminar aqui, mas quero orar com vocês nessa noite, buscar a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Aleluia! Porque quando nós temos uma intimidade com Deus, quando nós temos uma intimidade com Deus, nós é fortalecido. Quando nós temos intimidade com Deus, nós somos renovados. A nossa fé é renovada, as nossas forças é renovada quando nós temos uma intimidade com Deus. Aleluia. Renova o seu compromisso com Deus nessa noite. Jesus subiu ao monte para orar só. Ficou Jesus sozinho ali orando, quando os discípulos estavam no barco. Cadê aquele tempo que você tirava uma sorte com Deus? Cadê? Cadê aquele tempo que você levantava de madrugada? Cadê? Ali você não dorme à noite, né? Acordado, não dorme, toma remédio para dormir, mesmo com remédio, você não dorme. Você sabe que Deus não está querendo te mostrar alguma coisa, não? Você não dorme de noite, você olha para cá, olha para lá. Deus está querendo alguma coisa. Está entendendo? Nossa, Deus está querendo ver o outro de madrugada. Eu estou me despertando para me orar. Aconteceu isso comigo. Fiquei um mês uma crise de ansiedade. Eu falei assim, eu vou parar. Acho que Deus quer que eu ore. Eu comecei a orar de madrugada. Comecei a orar 30 dias de madrugada. Então, acabou aquela ansiedade, acabou aquele problema que eu tenho essa situação. Irmãos, eu cresci desde criança na presença de Deus. Você não tem que falar de depressão, pessoa triste. Você sabe que a leitura da Bíblia, se você estudar a Bíblia,